Começa agora o Chão e Paz, o seu programa do bem. Na edição de hoje você confere como os jovens da Arquidiocese de Salvador comemoraram o Dia Mundial da Juventude. Um debate sobre igreja e sociedade, tema da campanha da fraternidade deste ano. E ainda uma entrevista sobre o tempo litúrgico da Páscoa. O Chão e Paz está no ar. O padre Edson Menezes nos ajuda a refletir sobre o tempo pascal, que é a memória do maior acontecimento da igreja. Estamos vivendo o período da Páscoa, que é a maior festa da nossa igreja. É quando comemoramos a passagem de Jesus deste mundo para a eternidade. E é sobre este tema que eu converso com o padre Edson Menezes, ele que é o reitor da Basílica Nosso Senhor do Bonfim. Padre Edson, é um prazer recebê-lo aqui no programa Chão e Paz. Obrigada pela participação. Eu que agradeço de poder partilhar e de poder conversar sobre esse tema que é tão caro e é tão importante para nós cristãos. Com certeza. Para começar, a Páscoa começou ontem, né? E a partir das próximas 7 semanas a gente vai ter um período de muita reflexão, de muita festa. Como é que a gente pode viver esse período? Tu ressuscitou e nós devemos ressuscitar com Ele. E cada um de nós é convidado a exatamente fazer essa experiência pascal. E quando a gente vive os períodos litúrgicos, a gente costuma se colocar numa postura de aprendizado, de trazer para a nossa realidade tudo o que esse tempo diz e traz. Como é que a ressurreição, o que a ressurreição nos inspira a fazer, a adotar como postura e reflexão também? A Igreja nos ensina que, celebrando a ressurreição de Cristo, nós estamos fazendo memória de um acontecimento passado, ou seja, do maior acontecimento da nossa fé, a ressurreição de Cristo, que deve ser associada, deve ser relacionada a tantas experiências positivas de conversão, de transformação da vida, tantas experiências de alegria, de esperança, que nós podemos, devemos e somos convidados a viver nesse período. Cada um de nós é chamado a ressurgir com Cristo para uma vida nova. No mês de março, a Arquidiocese de Salvador foi ponte para uma audiência pública sobre a campanha da fraternidade. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, participou do evento. Com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade e lema Eu Vim para Servir, a campanha da Fraternidade 2015 foi pauta da audiência pública que aconteceu no auditório do Centro de Pastoral, na Cúria Arquidiocesana de Salvador. Representantes da Prefeitura e Igreja, entre eles o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, estiveram presentes e destacaram a importância do tema. Igreja e sociedade, aqui no caso, é uma grande lembrança ao católico. Você, como batizado, tem um papel a exercer na comunidade. Você é chamado a ser sal. Somente uma formação humana, ir ao encontro do coração das pessoas, ir ao encontro da consciência das pessoas, para que as pessoas possam entender o valor da vida, o valor que a sua vida tem e o valor da vida da outra pessoa. Como Universidade Católica, justamente expressão da Igreja, sente que é fundamental refletir, apresentar e trabalhar esta temática da relação da Igreja com a sociedade. Afinal, a Igreja encontra o seu sentido próprio justamente neste serviço à sociedade. O vereador Joseval Rodrigues, católico e responsável pela proposta da audiência, acredita na necessidade da discussão de um tema que une as duas vertentes do seu trabalho, igreja e sociedade. A nossa religião tem muito a contribuir para a nossa sociedade. Eu acredito de que a Igreja Católica é uma das instituições mais respeitadas no mundo. Ela tem a expertise de 2000 anos na nossa sociedade e ela pode sim ajudar os organismos públicos a resolverem problemas como o da segurança, como o da assistência social, pode auxiliar com ideias, com propostas, com projetos. Então, essa é a nossa missão. Há lugares em que eu não vou, e até nem eu diria nem é conveniente que eu vá, mas o leigo deve ir e levar os valores cristãos para aquele lugar. Por exemplo, o mundo da política, a universidade, os meios de comunicação social. Então, são situações e lugares onde a presença do leigo é necessária
para que os valores do Evangelho impregnem, penetrem nesses espaços e lugares. A audiência serviu para estimular a discussão sobre o tema da campanha, mas também permitiu que o público conhecesse e acompanhasse alguns projetos já existentes que envolvem a sociedade e a igreja, como é o caso do vestibular social, promovido pela Universidade Católica, que permite ao aluno de baixa renda o ingresso na universidade e, consequentemente, o acesso à educação. Na universidade temos toda uma série de atividades de extensão que justamente visam esta relação da universidade com a sociedade, este relacionamento, esta abertura do conhecimento universitário à sociedade. Uma das manifestações deste compromisso da Universidade Católica é a inclusão social para pessoas que não têm condições econômicas suficientes para pagar uma universidade ou que não conseguem entrar no processo seletivo das universidades públicas. Outros grupos católicos ligados à ação social também apresentam um papel importante no que se refere ao tema da campanha. O projeto se chama Família de Betânia, então nós buscamos atender 3 grupos. As mães, um grupo das mães para uma formação humana e espiritual, as crianças, para proporcionar, através do reforço escolar e de um trabalho catequético e socioeducativo, proporcionar um ambiente favorável para que elas cresçam e vivam um ambiente de paz, um ambiente de alegria, harmonioso, um pouco diferente da realidade de muitas. E depois um trabalho com os adolescentes, com o desejo de dar continuidade a esse trabalho que começamos quando eles são pequenos. E ao passar o tempo, pedi à comunidade para fazer o ano sabático, que é um ano de formação espiritual e humana também. E hoje eu sirvo o apostolado Família de Betânia no reforço escolar e agradeço a Deus por tudo. A preocupação com o bem-estar do outro é papel fundamental da igreja. O principal é se fazer presente, dando suporte constante à sociedade. Temos essa missão de estar nos ambientes públicos e difundir o que a nossa igreja passa. E a campanha da fraternidade é a mensagem da igreja para que não só o fiel leigo católico, mas que toda a sociedade possa refletir. Precisa de ser motivado para uma esperança. O que se percebe muito é que as pessoas não têm esperança. Então, o cristão é sal, significa, ele precisa estar dentro da sociedade, cumprindo o seu papel, exercendo a sua liderança, assim, colocando suas qualidades a serviço do bem comum, e aí o mundo ficará melhor, a sociedade ficará mais fraterna e solidária, sem que até as pessoas saibam que é por causa da presença dos católicos. Isso não precisam saber. O importante é que a vida social seja melhorada pela presença dos discípulos de Jesus. Cada tempo litúrgico inspira reflexões sobre as posturas de cada figura bíblica nele envolvida. E na Páscoa não é diferente. Saiba por quê na entrevista. O tempo pascal traz também muitas reflexões pelas figuras bíblicas, né, que participam desse período de formas diferentes, seja pela incredulidade de Tomé, seja pela postura dedicada e de fé de Maria. Nesses 2 casos, por exemplo, o que cada um deles nos ensina? Nós somos chamados a fazer uma relação com que personagem nós nos identificamos, com aquele que crê ou com aquele que não crê. E assim, descobrindo com quem nós nos identificamos, somos convidados então a fazer a mudança necessária ou a continuar a firmeza da fé que nós temos e que nós somos convictos. E pensando no sofrimento de Maria de modo especial, né? O que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, observando toda essa história do ponto de vista dela? A Virgem Santíssima é para todos nós um referencial de perseverança, de fidelidade, de alguém que acreditou no que iria acontecer e que foi firme ali até o fim. Ela sofreu muito, mas ela teve alegria de experimentar o grande acontecimento da ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo. E é isso que ela nos ensina, a sermos perseverantes
e firmes, a termos consciência de que, mesmo diante da morte, nós seremos vitoriosos. E como é que a gente pode, por falar nisso, né, na vitória diante da morte, que é essa grande lição, né, essa nossa grande festa da Páscoa, como é que a gente pode entender a vida eterna? Nós vivemos numa sociedade marcada pela violência e pela cultura da morte. Nesse contexto, nós somos convidados a sermos mensageiros da vida, a sermos mensageiros da alegria e da esperança que nós só encontramos em Cristo nosso Senhor. Por isso, justamente por essa questão de vivermos numa sociedade tão violenta, né, em que a vida, inclusive, está tão desvalorizada, acreditar numa vida mais feliz, mais plena, faz toda a diferença, né? É claro. Com a ressurreição de Cristo, nós aprendemos e somos convictos de que depois da morte nós viveremos para sempre com Ele. Pensando nos símbolos, né, que estão presentes na liturgia desse tempo, né, da Páscoa, o círio pascal é um grande sinal, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é que ele representa. O círio pascal, ele é aceso na noite do Sábado Santo, com fogo novo, e ele é o símbolo do Cristo vivo e ressuscitado, da luz que ilumina a nossa vida, da luz que nos mostra e nos indica o caminho do céu. Vendo o círio aceso, nós constatamos que essa luz de Cristo precisa nos iluminar, precisa iluminar as famílias, precisa iluminar as nações. E é a partir daí que a gente pode também compreender o chamado, né, de nós cristãos sermos luz do mundo. Exatamente. Cada um de nós é chamado a testemunhar no ambiente de trabalho, na família, no nosso ambiente de convivência, o Cristo vivo e ressuscitado, a sermos sal, luz e fermento. Assim, estaremos contribuindo para que a Páscoa possa acontecer na vida das pessoas, na vida da sociedade e na vida do mundo. E de um modo prático, Padre Edson, como é que a gente pode entender essa transformação das trevas em luz, né, no nosso dia a dia, em todas as esferas da nossa vida? A demanda da vida, o corre-corre, os desafios, as incertezas, os medos, a insegurança, faz com que cada um de nós seja tentado a desanimar, seja tentado a achar que tudo está perdido. E agora, celebrando a Páscoa, a ressurreição de Cristo, nós somos convidados a vislumbrar, nós somos convidados a acreditar que Ele está no meio de nós, que Ele caminha conosco, que Ele está ao nosso lado e que, estando ao nosso lado, Ele nos concede a alegria de viver, Ele nos concede o dom da paz, a paz que somente Ele pode nos conceder. Renovação e mudança são processos característicos da Páscoa de Jesus. Confira a última parte da minha entrevista com o Padre Edson Menezes sobre este tempo litúrgico. É um tempo que também está associado à mudança, à renovação, como o senhor falou anteriormente, e na nossa trajetória, né, todo ano, viver de novo esse tempo nos inspira a também buscar essa mudança. De que forma essa mudança deve ser buscada? Cada pessoa deve, durante a Quaresma, fazer uma experiência de revisão de vida. Deve buscar o sacramento da reconciliação, pois temos sempre essa oportunidade de recomeçar. E esse recomeço nós exatamente iniciamos na Páscoa de cada ano. A gente acredita no julgamento de Deus como um julgamento permanente e o que vale, né, para a nossa vida, que é a vida eterna que a gente acredita. Mas, enquanto estamos nesse plano, a gente é obrigado, a gente faz parte da nossa vida a justiça dos homens. Então, de que forma o cristão deve se comportar diante dessa justiça? Nós somos pecadores, somos limitados e sabemos que nem todos escutam a voz de Deus
ou vivem conforme a lógica do Evangelho. Portanto, seguem um caminho diferente, um rumo que não contribui para que o bem possa acontecer, para que a justiça seja uma realidade, para que a paz seja fruto da justiça. É um caminho que nós fazemos. E aquele que segue o caminho do erro, agora é convidado a encontrar o caminho da verdade. E esse caminho da verdade é Cristo Jesus, nosso Senhor. Páscoa é o grande convite para que toda a humanidade, todos os homens e mulheres de boa vontade, façam essa experiência de passagem da morte para a vida, do erro para a verdade, da escuridão para a luz. Certo, Padre Edson, muito obrigada pela sua participação aqui no Chão em Paz. Eu queria pedir que o senhor encerrasse esse nosso bate-papo, deixando uma mensagem para os nossos telespectadores, uma mensagem de Páscoa, de reflexão, para quem está em casa nos assistindo. Eu sempre digo que quando nós dizemos ao outro Feliz Páscoa, nós estamos desejando uma feliz passagem, uma feliz mudança, uma feliz experiência de conversão. Então, que seja a Páscoa do ano de 2015 mais uma oportunidade para fazermos a experiência da reconciliação conosco mesmo, com os irmãos e com Deus. Uma feliz Páscoa para todos, uma feliz reconciliação. A Jornada Mundial da Juventude acontece em 2016, mas a preparação já começou em Salvador. Na caminhada de ramos, eles mostraram o rosto jovem da igreja. O dia em que se recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é também o Dia Mundial da Juventude. Por isso, antes de milhares de fiéis iniciarem a caminhada de ramos do Campo Grande até a Praça Municipal de Salvador, Leidiane Fonseca e Pablo Henrique Pinto, representantes da Pastoral da Juventude, leram a carta do Papa Francisco para a próxima Jornada Mundial da Juventude. Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Juventude. Queridos jovens, no ano passado refletimos sobre a bem-aventurança dos pobres em espírito, inserida no contexto mais amplo do Sermão da Montanha. No texto, o Santo Padre convida a juventude a se lançar com coragem na aventura da busca pela felicidade. Coragem não falta a esta geração que vai às ruas reverenciar o Cristo Rei com bandeiras do tempo de hoje. A luta contra a violência e o extermínio de jovens está entre esses anseios. É assim que eles mostram que podem e devem ser a cara da igreja, dentro e fora dos templos. Hoje, ser jovem na igreja é como ser Jesus há 2015 anos atrás, quando desde pequeno ele já começava a revolucionar a sua comunidade, a sua cidade, tudo que estava à sua volta. Jesus, ele cativava a todos e a todas. E jovem, ele é isso, ele cativa a todos e a todos. Hoje, no documento 85, ele diz que o principal evangelizador do jovem é o próprio jovem. Então, hoje ser jovem na igreja é evangelizar outros jovens também, levar a eles a missão de Jesus, levar a eles a conversão pessoal para Jesus. Essa conversão que nos coloca num processo de missão, de evangelização e transformação do mundo. Evangelizar em todo o mundo. Esse é um dos carismas da Jornada Mundial da Juventude, cuja próxima edição acontece em 2016 na Cracóvia. A expectativa da Arquidiocese de Salvador é conseguir levar cerca de 200 jovens para a cidade polonesa. Para chegar até lá, o caminho está sendo preparado por meio de reuniões e também de vigílias. Essas começam em julho. A proximidade de um ano da jornada, vamos começar as vigílias todos os meses. Também temos previstas as catequeses dos bispos, como acontece na Jornada Mundial da Juventude. O mais importante é que aqueles que vão e aqueles que vão ficar aqui se preparem espiritualmente para essa graça maravilhosa que nós vamos receber em Cracóvia, a partir de Cracóvia para o mundo inteiro, com aquela proposta do Santo Padre, também do Ano da Misericórdia, e o tema da jornada será precisamente Bem-aventurados
os misericordiosos. A jornada acontece a cada 3 anos, mas nesse intervalo acontece a Jornada Diocesana da Juventude ou o Dia Mundial da Juventude. E é sempre celebrado um tema. Nesse tema se tem uma carta do Papa e normalmente a gente faz a leitura aqui na Caminhada de Ramos. E aí sempre traz uma reflexão para que possa iluminar a vida da juventude durante o ano. A alegria costuma ser associada à juventude. Também não é para menos. Eles cantam, pulam, dançam. É tanta energia que se espalha por todo o canto e transforma. A capacidade de mudar a realidade também passa pelas atitudes. Concentrar-se em oração nas ruas, em público, pode ser mais que um momento particular de conexão com Deus, mas uma inspiração para quem está ao redor. Assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, rodeado e bem-ajudado, que mais do que ninguém o jovem é o centro dessa festa por um desejo do Papa agora São João Paulo II. Porque se ele aceitar Jesus como rei agora na juventude, certamente Jesus será o seu rei a vida toda. Então nós queremos também mostrar ao mundo o rosto alegre da igreja, este rosto que está ali no rosto de nossos jovens. E eles são conscientes, sabem o seu lugar no mundo, o que querem e o seu papel na igreja. Ser jovem na igreja hoje é ser protagonista da sua própria história. É construir não só a evangelização da juventude, mas também lutar pelas causas sociais, defender a vida dos jovens em todas as suas instâncias. Não só da juventude que está na igreja, mas principalmente de uma juventude que não tem voz e nem vez. Creio que o papel do jovem na igreja é de protagonismo, de mudança. Acho que a força jovem, ela impulsiona a igreja e todos impulsionados pelo Espírito, acho que podem sempre conservar e ao mesmo tempo renovar a nossa igreja. Acho que é um dia de comemoração, de alegria. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Para encerrar a celebração do Domingo de Ramos, o grupo Agitaê Juventude reuniu cerca de 30 jovens para dançar a música Nova Geração de Padre Zezinho. Eu venho trazer um recado, não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu vivo ao mundo descrente, a casa é quente, eu creio na força do jovem que segue caminho do Cristo Jesus. O Chão e Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além, claro, de encontrar mais informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.